Nos primeiros dias do cristianismo, quando a fé foi testada pelo fogo e pela perseguição, um homem se levantou como um pilar de força e verdade. Esta é a história de São Policarpo, bispo de Esmirna, um discípulo dos apóstolos, um defensor da fé e um mártir por Cristo. Policarpo nasceu por volta do ano 69 d.C., durante a primeira geração de cristãos. Ele foi um discípulo direto de São João Apóstolo, tornando um dos últimos elos vivos com os seguidores originais de Jesus Cristo. Quando jovem, Policarpo era profundamente devotado à propagação do Evangelho. Sua sabedoria e santidade levaram à sua nomeação como bispo de Esmirna, um importante centro cristão na Ásia Menor, atual Turquia. Como bispo, Policarpo foi um forte defensor da doutrina cristã. Ele lutou contra heresias como o gnosticismo, que distorcia os ensinamentos de Cristo. Ele também desempenhou um papel na resolução de disputas entre cristãos orientais e ocidentais sobre a data da Páscoa. Suas cartas, especialmente aos Filipenses, estão entre os primeiros escritos cristãos fora da Bíblia. Nelas, ele exortou os crentes a permanecerem firmes na fé e rejeitarem falsos ensinamentos. Durante o reinado do imperador Marco Aurélio, o cristianismo era visto como uma ameaça ao Império Romano. A perseguição se intensificou, e Policarpo, agora um bispo idoso, foi alvo como líder da fé. Quando as autoridades romanas vieram prendê-lo, Policarpo se recusou a fugir. Em vez disso, ele calmamente cumprimentou seus captores, convidou-os para sua casa e até ordenou que lhe servissem comida antes de se deixar levar. Levado perante o procônsul romano, Policarpo recebeu uma escolha: negar a Cristo e jurar lealdade a César, ou enfrentar a execução. O governador o incitou, dizendo: jure pelo gênio de César. Injurie Cristo, e você será livre. Mas Policarpo se manteve firme e respondeu com a famosa frase: por 86 anos eu o servi, e ele não me fez mal algum. Como posso blasfemar contra meu rei e salvador? Condenado a ser queimado vivo, Policarpo foi amarrado à estaca. Mas, de acordo com testemunhas oculares, enquanto as chamas o cercavam, seu corpo não queimou. Em vez disso, parecia que ele estava brilhando como ouro em uma fornalha, e uma fragrância doce encheu o ar. Vendo isso, os carrascos o esfaquearam com uma lança e, naquele momento, um grande fluxo de sangue extinguiu as chamas. Os cristãos em Esmirna registraram cuidadosamente seu martírio, preservando sua história como um dos primeiros e mais detalhados relatos de um mártir cristão. Ao longo da história da Igreja, muitos deram suas vidas por Cristo, permanecendo firmes diante da perseguição. Entre eles estava São Nestor, bispo de Magidos, um homem de fé e coragem inabaláveis. Pouco se registra sobre a vida inicial de São Nestor, mas sabemos que ele serviu como bispo de Magidos, uma cidade costeira na região da Panfilha. Como pastor do rebanho de Cristo, ele guiou seu povo com sabedoria, amor e devoção inabalável. Em meados do século III, o Império Romano estava sob o governo do imperador Décio, que desencadeou uma perseguição feroz contra os cristãos. Ele exigiu que todos os cidadãos oferecessem publicamente sacrifícios aos deuses pagãos, um teste de lealdade a Roma. Muitos cristãos escolheram a morte em vez de renunciar à sua fé. Entre eles estava São Nestor, que corajosamente proclamou Cristo como o único Deus verdadeiro. Apesar das ameaças, tortura e prisão, São Nestor se recusou a se curvar ao decreto do imperador. Seus captores exigiram que ele oferecesse incenso aos ídolos, mas ele se manteve firme, declarando: eu sirvo somente a Cristo. Por sua fé inabalável, São Nestor foi condenado à morte. De acordo com a tradição, ele foi martirizado por decapitação, entrando na glória eterna como uma testemunha de Cristo. A Igreja honra a coragem e a fidelidade de São Nestor. Seu dia de festa é celebrado em 28 de fevereiro, um lembrete para permanecermos firmes em nossas crenças, não importa o custo. Que nós, como São Nestor, permaneçamos firmes em nossa fé, sabendo que Cristo é nossa força e nossa salvação. São Nestor, rogai por nós. Nos primeiros séculos do cristianismo, em meio a provações e perseguições, surgiram líderes cuja fé e resiliência lançaram as bases para a Igreja que conhecemos hoje.
Um desses luminares foi São Faustiniano, o segundo bispo de Bolonha. Embora os detalhes da vida inicial de Faustiniano permaneçam envoltos em mistério, seu legado como um pastor firme durante tempos turbulentos está bem documentado. Durante o final do século III e início do século IV, sob o reinado do imperador Diocleciano, os cristãos enfrentaram severas perseguições. As comunidades estavam dispersas e os fiéis viviam em constante medo. Nesse clima de adversidade, Faustiniano surgiu como um farol de esperança. Nomeado como segundo bispo de Bolonha, ele sucedeu São Zama e assumiu a missão de fortalecer e reorganizar a comunidade cristã sitiada. Por meio de sua fé inabalável e liderança dinâmica, Faustiniano revitalizou a igreja em Bolonha. Ele foi fundamental na conversão de muitos ao cristianismo, reforçando as fundações da comunidade durante um período em que a igreja estava sob cerco. Os estudiosos acreditam que Faustiniano participou do Concílio de Sardica em 343 d.C., ao lado de outros bispos para enfrentar os desafios enfrentados pela igreja primitiva. Ele também foi um fervoroso oponente do arianismo, uma doutrina que negava a divindade de Cristo. Seus ensinamentos e defesas foram essenciais para preservar as crenças cristãs ortodoxas em sua região. Os detalhes exatos da morte de Faustiniano permanecem incertos. No entanto, seu legado duradouro como pastor que guiou seu rebanho através da perseguição e heresia foi venerado ao longo dos séculos. Hoje, a Igreja homenageia a memória de São Faustiniano em 26 de fevereiro, celebrando seu compromisso inabalável com a fé e suas contribuições para a comunidade cristã primitiva em Bolonha. Que a vida de São Faustiniano nos inspire a permanecer firmes em nossas crenças, liderar com compaixão e nutrir nossas comunidades com fé inabalável. São Faustiniano, rogai por nós. A santidade não é reservada para os velhos ou experientes, é o chamado de todos, até mesmo dos jovens. Poucos exemplificam essa verdade melhor do que São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, um passionista que morreu com apenas 24 anos, mas deixou um legado de fé e devoção. Nascido em 1º de março de 1838, em Assis, Itália, São Gabriel foi batizado como Francesco Possenti. Ele cresceu em uma família grande e devota e era conhecido por sua inteligência, charme e personalidade viva. Quando adolescente, Francesco aproveitou a vida ao máximo. Ele era sociável, bem vestido e tinha muitos amigos. Mas, por baixo da superfície, ele se sentia chamado para algo maior. Depois de sobreviver a uma doença grave, ele prometeu dedicar sua vida a Deus. No entanto, vez após vez, ele adiou sua decisão. Foi somente quando compareceu a uma procissão mariana e sentiu a presença de Nossa Senhora chamando-o que ele fez sua escolha final. Aos 18 anos, ele deixou tudo para trás e se juntou à ordem passionista, tomando o nome de Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Sua vida se tornou uma de profunda oração, penitência e amor pela paixão de Cristo e as dores de Maria. Apesar de sua juventude, Gabriel cresceu rapidamente em santidade. Ele abraçou o sofrimento com alegria, oferecendo cada provação pelo amor de Cristo e da Mãe Santíssima. Aos 18 anos, ele deixou tudo para trás e se juntou à ordem passionista, tomando o nome de Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Sua vida se tornou uma de profunda oração, penitência e amor pela paixão de Cristo e as dores de Maria. Apesar de sua juventude, Gabriel cresceu rapidamente em santidade. Ele abraçou o sofrimento com alegria, oferecendo cada provação pelo amor de Cristo e da Mãe Santíssima. Sua santidade foi logo reconhecida, e milagres atribuídos à sua intercessão levaram à sua canonização em 1920 pelo Papa Bento XV. Hoje, São Gabriel é um patrono dos jovens, estudantes e aqueles que buscam um amor mais profundo por Cristo e Maria. Sua vida nos lembra que a santidade é possível em qualquer idade e que a verdadeira alegria é encontrada em entregar tudo a Deus. Que nós, como São Gabriel, possamos responder ao chamado de Deus com coragem, devoção e amor. Na tranquila solidão da vida monástica, onde a fé e a devoção moldam a alma, viveu São Romano, um abade cuja piedade e sabedoria deixaram um legado duradouro. Junte-se a nós em nossa jornada pela vida deste santo notável. Nascido no final do século V, Romano foi atraído pela vida espiritual desde cedo. Ele buscou a companhia de monges,
ansioso para aprender seus caminhos e se dedicar a Deus. Sua jornada o levou à vida monástica, onde ele abraçou a oração, o silêncio e a abnegação. A disciplina do mosteiro se tornou seu caminho para a santidade. Por meio do jejum, da oração e do serviço, Romano cresceu em sabedoria e fé. Sua humildade e gentileza atraíram muitos a ele. Com o tempo, ele se tornou um abade, guiando seus irmãos com gentileza e força espiritual. Lendas falam de milagres realizados por São Romano, atos de compaixão que revelaram a presença de Deus em sua vida. Sua santidade inspirou inúmeras almas e seu legado perdurou muito depois de sua morte. St. Romanus, um farol de fé e devoção, nos lembra do poder da oração e da beleza de uma vida vivida por Deus. Que sua história continue a nos inspirar hoje. St. Romanus, abade, rogai por nós. Ao longo da história, o papado foi moldado por líderes notáveis que defenderam a fé e guiaram a Igreja em tempos desafiadores. Hoje, daremos uma olhada mais de perto em uma dessas figuras, o Papa São Félix III. Félix III nasceu em uma proeminente família senatorial romana por volta do ano 440 d.C. Sua linhagem o conectou à nobreza, mas seu chamado o levou à Igreja. Antes de ascender ao papado, ele era conhecido por sua piedade, sabedoria e forte liderança dentro da comunidade cristã. Félix III se tornou Papa em 483 d.C., em uma época em que a Igreja enfrentava turbulências teológicas e políticas significativas. O maior desafio de seu papado foi o Cisma Cássio, uma cisão entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla. No centro do conflito estava o Enoticon, um decreto emitido pelo imperador Zenão e apoiado pelo patriarca Cássio, tentando reconciliar facções dentro da Igreja sobre a natureza de Cristo. No entanto, o Papa Félix III viu isso como uma ameaça à doutrina ortodoxa e se opôs firmemente a ela. Em 484 d.C., Félix III tomou uma decisão histórica. Ele excomungou o patriarca Cássio, assumindo uma posição clara pela integridade da doutrina cristã. Isso levou a um cisma entre as igrejas oriental e ocidental que durou mais de 3 décadas. Este movimento ousado demonstrou a autoridade do papado em questões teológicas e estabeleceu um precedente para futuros conflitos entre Roma e Constantinopla. O Papa Félix III faleceu em 492 d.C., deixando para trás um legado de compromisso inabalável com a ortodoxia. Embora suas ações tenham aprofundado as divisões no curto prazo, elas fortaleceram a base doutrinária da Igreja para gerações futuras. Reconhecido por sua santidade e liderança firme, o Papa São Félix III é homenageado como um santo. Sua coragem em defender a fé continua a inspirar os fiéis ao redor do mundo. A história do Papa São Félix III é um testamento do poder da convicção e da fé. O que você acha sobre seu papel na formação da história da Igreja? Deixe-nos saber nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias de fé e história. Inscreva-se para mais conteúdo. No início do século VI, um humilde monge chamado Albinus foi chamado para servir de maneiras que ele nunca imaginou. Nascido em uma família nobre, ele escolheu uma vida de devoção, tornando-se monge e mais tarde abade da abadia de Tinsilat. Sua sabedoria, piedade e comprometimento com a fé o tornaram amado entre seus irmãos. No ano de 529, apesar de sua relutância, Albinus foi eleito bispo de Angers por aclamação do povo e do clero. Sua humildade e profundo senso de dever o levaram a aceitar o chamado, e assim começou um novo capítulo em sua missão de servir a Deus e seu povo. Como bispo, Santo Albinus se tornou um defensor da reforma. Um dos principais promotores do Terceiro Concílio de Orleans, ele lutou contra a frouxidão clerical e trabalhou incansavelmente para renovar a Igreja. Seu compromisso inabalável com a disciplina moral e a fidelidade deu um exemplo poderoso tanto para o clero quanto para os leigos. Mas Santo Albinus não era apenas um homem de disciplina, ele também era um homem de profunda compaixão. Ele se dedicou ao cuidado dos necessitados, oferecendo ajuda aos pobres, aos doentes e aos oprimidos. Sua caridade e gentileza se tornaram lendárias, e histórias de seus milagres e intercessões se espalharam por toda parte. Nossa missão é simples: fortalecer a fé e inspirar corações por meio das histórias notáveis de santos.
Esses homens e mulheres santos viveram vidas de profunda fé, coragem e milagres, histórias que podem tocar almas e aproximar as pessoas de Deus. Ajude-nos a alcançar mais almas. Ao curtir, compartilhar, comentar e se inscrever, você se torna parte desta missão. Juntos, podemos espalhar essas histórias poderosas por toda parte.